eu gostaria de colocar, né? A escolha do tempo e espaço, porque o século XIX e o século XX, né? E, obviamente, a gente falando dessas duas linhas, que é a informática e a eletroeletrônica, né? Até porque nós temos esses cursos aqui no campus Arapiraca, né, no ensino médio integrado, subsequente e também no nível superior, né, no caso, informática no superior e eletroinformática no integrado e subsequente de eletroeletrônica. Por que esse tempo do século XIX, século XX? É porque, nesse período, a gente tem um grande desenvolvimento da Revolução Industrial, não é? Muitos chamam, inclusive, de Segunda Revolução Industrial. Isso teve um forte impacto no mundo europeu, né, na América e também no continente asiático. Então, por isso que a gente trouxe para a discussão. Antes da gente entrar nessa discussão específica, é interessante, galera, Fernando, Sandro, né, Renato e a galera que está aí assistindo a gente, o conceito de tecnologia. Por que eu gosto de deixar isso claro? Muitas vezes se relaciona a tecnologia muito ao momento presente. Então, esse é um ponto importante, porque tecnologia é um conceito que está ligado à própria história humana, ligado ao conceito de trabalho humano. Então, por exemplo, se a gente fosse discutir tecnologia na Grécia Antiga, a gente poderia discutir a metalurgia, a gente poderia discutir a tecnologia do transporte com carros puxados a cavalo. Então, é interessante que a gente não ache apenas que tecnologia é um conceito contemporâneo das últimas invenções humanas. Tecnologia é um processo no tempo e no espaço, né, desenvolvido pelo ser humano. Agora, por que a gente escolheu o século XIX? Porque o século XIX e o século XX, você tem uma forte produção tecnológica, jamais vista, e isso atrelado também ao próprio desenvolvimento da economia capitalista. E a partir do momento da livre concorrência, da industrialização, você tem, a partir do aumento da produtividade, né, ocasionado pela maquinofatura, essa é a grande inovação a partir do século XVIII, mas que se estende do século XIX e XX, a partir da maquinofatura, o processo produtivo acelerou, e isso fez com que também essa aceleração atingisse outras diretrizes. Por exemplo, os meios de transporte, houve então um aumento aí na capacidade dos meios de transporte, um desenvolvimento tecnológico, né? Na questão da saúde, como a Renata há pouco colocou, né? E também na comunicação. Eu sempre, quando discuto com os alunos de Revolução Industrial, eu sempre discuto o seguinte: o que adiantava você produzir em maior quantidade e em maior velocidade se não havia também uma maior velocidade nos meios de comunicação e meio de transporte? Então, consigo enxergar que a velocidade dos meios de transporte e dos meios de comunicação é atrelada ao aumento da velocidade e da capacidade produtiva da indústria. Então, por isso que a gente tem essa grande explosão no século XIX e no século XX. Então, hoje a gente vai fazer esse bate-papo legal, discutido aqui, né, que realmente o século XIX, né, a gente naquele dia conversando, e de repente, olha quantas descobertas aí foram desenvolvidas, né? E ao mesmo tempo que se desenvolve aquela questão da patente, né? Isso estimula o desenvolvimento científico, o estudo científico, uma vez que a descoberta realizada, você patenteava e aquilo tornava-se uma marca com o seu nome, né? E a partir dali, lucrar também, ganhar dinheiro em nome daquela descoberta científica. E por término, para abrir aqui o debate, é bom deixar claro que as invenções elas estão ligadas à própria necessidade humana. As invenções elas não surgem de um mundo meramente metafísico, sobrenatural. Elas partem da realidade concreta do dia a dia do ser humano. Então, século XIX, século XX é um período especial, mas também os outros períodos da história têm suas tecnologias. Certo, galera? Rodrigo, eu gostaria de contribuir um pouco com a tua fala. Beleza, Sandro. Como tu falaste da segunda revolução industrial aí, que é o surgimento da energia elétrica, né? E aí eu gostaria de enfatizar, né, que nós tivemos aí, notadamente, 4 revoluções bem definidas, né? A primeira revolução industrial, que foi baseada em máquinas a vapor, e ela era predominantemente mecânica, né? Então, a gente tinha maquinário e a mecânica, o desenvolvimento da mecânica. Depois nós tivemos essa segunda fase, a segunda revolução industrial, que nós temos a presença mais de motores elétricos, então a energia elétrica com máquinas operatrizes entrou fortemente para fazer essa mudança, essa transição. Aí nos anos 70 nós tivemos a terceira revolução industrial, que foi baseada em eletrônica e automação. Então a gente, mecânica na primeira, energia elétrica na segunda,
automação e eletrônica na terceira, e na quarta, agora nós estamos vivenciando a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, nós temos aí a presença da computação e da internet das coisas, em todas as suas nuances, né? Nas redes de computadores, as máquinas agora têm atrelado a elas, embutido nelas, embarcado nelas, um computador CISC, que é uma máquina poderosa para processar aprendizagem de máquina, processar monitoramento de produção, enfim, a gente tem todo o aparato da computação embutido na indústria, com todas as suas nuances, as suas comunicações via internet, o seu controle à distância, que provê a internet das coisas. Então, a gente, no século XVIII, XIX, como você está falando aí, a gente já experimenta essa segunda fase, que, na verdade, foi uma fase muito relevante para o que nós somos hoje, né? Que aí a gente vai falar mais adiante, mas a energia elétrica está presente em quase todos os processos que surgiram em seguida. Passo a palavra. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Essas palavras do professor Rodrigo e do professor Sandro são bastante pertinentes, né? E essa questão da patente é legal falar que, por exemplo, a gente tinha a profissão inventor, né? Se a gente for parar para pensar em Thomas Edison, por exemplo, ele tinha um laboratório que era exclusivamente para gerar inovações, para gerar patentes. Então, o século XIX, com todas as suas características, né? Não só as evoluções tecnológicas, se a gente for pensar a evolução da astronomia também, a gente tem questão do pensamento positivista, né, daquela época, que contribuiu muito com a ciência e tudo mais. Então, uma linha de tempo muito significativa para a humanidade. E eu acho que é fundamental, acho que é muito interessante a gente estar falando disso aqui. Muito bem. Ô, Fernando, só para pegar um pouquinho, para eu passar para a Renata aqui, né, e a coisa vai se desenvolvendo, quando você falou em positivismo, né? Justamente o positivismo, né, lá que nasce com Augusto Comte, né, o francês, tem essa coisa do progresso, né, da civilização, né? Então se atribui muito à tecnologia, ao desenvolvimento, a ideia de uma nova civilização avançada, progresso, que iria trazer a felicidade, né? Lembrando que na nossa bandeira, eu sempre falo com os alunos, está lá, né, o lema positivista do Augusto Comte. Então, se atrelou muito à ideia de progresso e civilização, a ideia de uma humanidade melhor. Porém, o capitalismo tem suas contradições. E no século XX, né, de 14 a 18, ali na década de 29, com a crise, e depois com a Segunda Guerra, mostrou que a coisa é mais difícil, né? E sim, complementando aí justamente, Sandro, que, né, coisa maravilhosa, o Sandro colocou aí dessa quarta revolução industrial, né? E aí é interessante, justamente, o nosso aluno, né, Sandro, ele se depara com hoje essa quarta revolução industrial, mas é interessante justamente a gente mostrar para eles que ela é resultante de um processo dialético, né, de um processo de construção que nasce lá, como você colocou, no século XVIII. Né? Então, é isso. Eu vou passar agora para a Renata, mas, Sandro, você quer colocar alguma coisa? Gostaria de experimentar? É realmente isso. Eu vou falar também que quando a indústria 4.0 ela surgiu, assim, a sua ideia, a ideologia na Alemanha. No final dessa apresentação da gente, vocês vão dizer que eu gosto da Alemanha, mas é porque algumas soluções e invenções marcantes foram desenvolvidas lá, inclusive a indústria 4.0. Estão me ouvindo? Pronto. Sim. Então é isso, eu passo a palavra para a Renata. Beleza, muito obrigada a vocês por essa introdução bem contextualizada, né? Justificando o motivo pelo qual, né, a gente escolheu esse tema, a importância dele. E aí a gente foi lá em 1800 e encontrou aqui a primeira bateria. E aí eu queria saber se vocês querem fazer algum comentário aqui sobre a importância dessa tecnologia hoje, né? Eu acho que não tem para onde correr a importância da pilha e da bateria, né? E aí nós fomos lá atrás e encontramos aqui em 1800 o primeiro protótipo aqui.
Eu queria saber se vocês querem fazer algum comentário. Hoje a Aí é para importância vocês da da bateria, específica né? aí, viu? A importância da bateria hoje, eu acho que é indiscutível, né? Com o mobile vindo aí com muita Os próprios força. carros elétricos, né? Os próprios carros elétricos também, né, professor? Os carros automotivos que nós usamos, eles são baseados em bateria para o motor de arranque, isso, para tudo mais. suprir toda a parte de circuitos elétricos, eletroeletrônicos do carro automotivo que nós usamos hoje. Então, a bateria é muito importante até hoje. E eu acho interessante que, eu ia falar, mas que eu acho muito bonito o nome dele, Alessandro Volta, né? O nome Sandro, e porque a bateria parece que está dando várias voltas, né? Então é interessante, mas é uma curiosidade. Eu até queria fazer um questionamento, até vocês da eletrônica, também é um princípio do capacitor, né? A primeira bateria, ela tem esse conceito aí, um capacitor que é um componente deveras importante na indústria, na produção de qualquer dispositivo eletrônico. A gente várias áreas, né, de capacitores para filtragem de corrente, de tensão e tudo mais, né? Para também na transmissão de energia elétrica, para conter o reativo, né? O reativo indutivo, né? A gente tem uns tambores de óleo que faz essa contraposição de reação, de reatividade com a potência indutiva, e a potência capacitiva entra para compensar. Então, desde o pequeno capacitor até os grandes capacitores